Pessoal, então vamos lá dar sequência à nossa conversa sobre industrialização. Nós vamos lembrar que na aula passada a gente fez uma conversa genérica sobre evolução da indústria, né? Então, a gente começou classificando tipos de indústria, depois resgatamos o processo de formação histórica da indústria a partir das revoluções industriais. Chegamos até a discutir aí a possível tendência do surgimento de uma nova indústria 4.0. E terminamos falando um pouco sobre lógicas de localização, né? A ideia de que até a segunda revolução industrial as indústrias tinham uma mobilidade muito reduzida, tendendo a se concentrar em algumas áreas próximas ou da matéria-prima ou de mercados consumidores. Nós vamos passar agora nessa aula a ver como é que historicamente se desenvolveu a indústria em várias partes do mundo. E para fazer isso, nós vamos dividir um conjunto de países industrializados em dois grandes pacotes, né? O primeiro deles, dos países que se industrializaram de forma pioneira, ou seja, aqueles países que conheceram a industrialização ainda no século XIX ou estourando no comecinho do século XX. Na verdade, a maioria deles no século XIX, dentro da onda ou da vaga da segunda revolução industrial, né? Na aula passada eu disse que a segunda revolução industrial ela se espalha para além do Reino Unido. Eu não quis dizer que ela sai do Reino Unido e vai para outros países, mas quer dizer que ao mesmo tempo em que a indústria britânica continua se desenvolvendo, começa a ocorrer uma revolução industrial na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, posteriormente na Alemanha, na Rússia, né? Então, os países frutos dessa onda industrial do século XIX, a gente vai chamar de países de industrialização pioneira e distingui-los dos países de industrialização recente, que são justamente os países no qual se enquadra o Brasil, onde a industrialização é um fenômeno do século XX. Tá? Em primeiro lugar, então, vamos lembrar que no contexto da industrialização desses países, o mercado global ainda era muito incipiente. Até existia importação e exportação de produtos, mas a maior parte da economia mundial, ou pelo menos da economia industrial, era voltada ao comércio local, regional ou, no máximo, nacional. Quer dizer, a prioridade de uma fábrica na Inglaterra era abastecer o mercado inglês, e a mesma coisa na França ou no Reino Unido. Por isso, nós vamos ter indústrias que são muito relacionadas aos seus mercados domésticos. E como os meios de comunicação e transporte ainda eram muito limitados, no século XIX você tem telégrafo, depois você tem o telefone no final do século, e meios de transporte você tem a ferrovia, né? Os carros vão surgir aí só na virada de século. Então, as possibilidades de mobilidade ainda são muito reduzidas, por isso as indústrias não têm muita opção em termos de escolher sua localização. Ou estarão próximas de fontes de matéria-prima ou de mercados consumidores, variando, evidentemente, conforme o tipo de atividade que é desenvolvida. Né? Se a gente pensa, por exemplo, na indústria siderúrgica, faz aço, né? Ela consome uma quantidade enorme de materiais baratos, principalmente minério de ferro, carvão, manganês, e produz liga metálica, que é um produto relativamente barato, já que ele é matéria-prima para outros produtos da indústria. Então, nós vamos ver esse tipo de indústria siderúrgica até hoje muito associada às regiões onde há matéria-prima. Diferente, por exemplo, da indústria têxtil, né, que vai com uma bobina de algodão produzir uma quantidade enorme de tecidos que vão ser vendidos por um preço relativamente alto se comparado ao preço do algodão. Por isso, são destinadas ao consumidor final e não a outras indústrias. Daí a ideia de que esse tipo de indústria vai procurar se aproximar dos mercados consumidores, que no passado eram ou nacionais, ou regionais, ou locais. Ainda não eram mercados globais. Né? Então, foi nesse contexto que surgiram as indústrias que nós vamos detalhar nos países seguintes. Né? Começando, então, pelos países europeus, o primeiro país a se industrializar já vimos que foi o Reino Unido. O Reino Unido, por uma série de motivos históricos, acumulou capital em suas mãos, né? Desde a sua relação comercial favorável com outros países como Portugal, até a sua política de expansão colonialista. E foi também o país onde uma série de condições, inclusive o acaso, propiciaram o surgimento de novas tecnologias, sem as quais não teríamos o processo de revolução industrial. Além disso, como eu já havia relatado na aula passada, é no Reino Unido que surgem primeiro condições políticas favoráveis
a ascensão de um mundo industrial, porque a burguesia, que havia sido uma classe secundária até então, começa a ganhar protagonismo político e consolida uma crescente influência a partir da Revolução Gloriosa. Situei isso com vocês na aula passada, né? A Revolução Gloriosa, praticamente 100 anos antes da Revolução Francesa, terá o papel de limitar a monarquia absolutista, que agora no Reino Unido se torna uma monarquia parlamentar, né? A partir de agora, então, o Reino Unido vai ser como ele é hoje. Você tem uma família real, mas ela tem função simbólica. Ela não toma a maior parte das decisões, ela tem capacidade de intervenção política reduzida. Quem toma decisões é o primeiro-ministro, com o acompanhamento das duas casas parlamentares. Hoje, no Reino Unido, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Depois nós vamos ver isso na parte de atualidades, né? Então, ter limitado o poder da antiga aristocracia feudal e dado condições para a ascensão da burguesia foi um dos fatores-chave para o Reino Unido sair na frente do processo industrial. Soma-se a isso um imenso mundo colonial que os britânicos já tinham no começo do século XIX e que cresceu a partir do século, né? Com o domínio da Índia, com o domínio depois da Oceania, né? De forma a gente poder dizer que os britânicos tiveram, a partir do século XIX, o maior mundo colonial do planeta, a maior extensão colonial do planeta. Chamava-se o Império Britânico, o império onde o sol nunca se põe, né? Porque, de fato, era dia sempre em alguma parte do Império Britânico, que começava na Austrália e terminava lá em partes da América Latina, da América saxônica, aliás, né? Bom, resultado, então, por todos esses motivos, o Reino Unido saiu na frente de todo mundo, fez a primeira revolução sozinho, na segunda ele continua revolucionando a sua indústria, e com isso vão surgir alguns polos importantes de aglomeração industrial. Os primeiros deles são Londres, Manchester e Liverpool, muito impulsionados tanto pela presença de mercado consumidor, quanto, acima de tudo, pelas reservas de carvão, e também Glasgow, na Escócia, e Belfast, na região do Ulster, atual Irlanda do Norte, com destaque para essa região formada entre Manchester e Liverpool, que ganha o apelido de região Uleira, ou também chamada lá pelos britânicos de Black Country, por ser uma região onde o carvão de tipo hulha, pois vamos ver isso na parte de energia, era bastante abundante. Então aqui está muito claro que o fator de presença da indústria está diretamente ligado a uma matéria-prima ou aos centros populacionais, como era Londres já na época. Os setores modernos da indústria só vão surgir após a década de 70 em alguns polos de tecnologia, porque grande parte das indústrias deixou o Reino Unido. O Reino Unido, assim como a maioria dos países envolvidos, hoje tem muito pouca produção industrial, concentra-se mais em atividades de tecnologia e inovação, é aquela nova DIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho, que a gente já tratou em várias ocasiões, né? E vamos ter Tecnopolo em duas cidades importantes, Edimburgo, na Escócia, e Birmingham, no território inglês. Dos setores que a indústria britânica se destaca: produção de carro, na Inglaterra muito pouca fabricação, mas o design, da Land Rover, da Jaguar, grupo do Mini Cooper, né? Cooper. Todas essas já pertencem a capitais estrangeiros, não são mais empresas britânicas, mas ainda mantêm alguns centros de inovação e alguma fabricação mínima no Reino Unido, principalmente o Jaguar, os Rolls-Royce, os carros aí de maior valor, né? Bentley. Depois nós temos uma indústria de componentes eletrônicos, temos a indústria farmacêutica, que inclui também cosméticos, também os medicamentos, e uma exceção na Europa, né? Que é o fato do Reino Unido ter um acesso privilegiado a petróleo, principalmente no seu litoral norte, compartilhado com a Noruega e outros países, onde nós temos uma exploração significativa do petróleo. Isso é uma exceção, já que a maioria dos países da Europa é importador de petróleo, e o Reino Unido é exportador. Segunda nação importante a se industrializar no século XIX é a França. A França demora mais tempo para fazer a sua Revolução Burguesa, né? A Revolução Francesa ela vem quase 100 anos depois, praticamente 100 anos depois da Revolução Gloriosa, mas ela tem o mérito de ser uma revolução bem mais drástica, né? Se no caso britânico há uma acomodação entre
o antigo regime, o regime decadente da aristocracia feudal, tendo que, de certa forma, partilhar poder com uma burguesia em ascensão. Na França, essa ruptura é drástica, né? Inclusive com a eliminação física do ancien regime, que é a antiga nobreza. Com isso, então, surge na França a primeira sociedade realmente encabeçada por valores e ideais burgueses. Isso vai se somar ao fato de que também a França tem um mundo colonial extenso, que chega a países importantes do Oriente Médio e também, principalmente, no norte da África, né? Onde o acesso é particularmente fácil pela proximidade. Tá? Bom, desde muito cedo a França se especializou em manufaturas de luxo, era a sua forma de rivalizar com os britânicos em bens mais de massa e os franceses mais nos bens de luxo. E os setores mais tradicionais se desenvolveram em duas grandes regiões. O entorno de Paris, por conta da concentração demográfica, e a região fronteiriça da Alsácia-Lorena, onde nós temos a divisa com a Bélgica, onde existia desde muito tempo já jazidas conhecidas de carvão mineral em abundância. Não à toa a França já entrou em atrito com a Alemanha algumas vezes por essa região, e essa região ainda hoje é o grande berço da indústria siderúrgica francesa, que, embora não seja gigantesca hoje, ainda é uma indústria importante. Mais recentemente surgiram setores modernos em torno de alguns tecnopolos. Lyon, Marselha, cidades mais ao centro-sul do país, principalmente na região sudeste, chamada também de Costa Azul da França. Dos setores que os franceses destacam, a siderurgia ainda é importante, a indústria de refino de petróleo e o aproveitamento de seus derivados, então nós temos alguns grandes grupos químicos de origem francesa, a indústria mecânica, que faz equipamento e componentes para máquinas, a indústria bélica, a França é uma potência militar, é uma potência nuclear, tem uma tecnologia própria de fabricação de aviões de caça, né, aviões de guerra, os modelos Rafale, que o Brasil chegou a cogitar comprar, depois nós acabamos fechando uma parceria com a Suécia para comprar um avião que é fabricado conjuntamente, que é o Gripen. Vamos ter a indústria aeroespacial, com a própria fabricação de aviões aí de uso civil, aqui o destaque para Airbus, e também fabricação de satélites. As diversas indústrias automobilísticas que a França tem, né? Renault, Peugeot, Citroën, a indústria farmacêutica, incluindo principalmente cosméticos, perfumaria também vai entrar aqui, a indústria alimentícia, vinhos, espumantes, queijos, embutidos, e embora não seja exatamente uma indústria no sentido tradicional, né, assim, no sentido de fábrica, o turismo é uma atividade extremamente rentável que movimenta muito a economia da França. A França é hoje o maior destino turístico do mundo, chegando a receber quase 100 milhões de turistas todo ano. Obviamente, isso antes desta história toda da pandemia, que gerou, inclusive, imagens bastante impressionantes aí de cidades, de pontos turísticos em Paris completamente desertos. Bom, esses dois mapas, gente, são muito importantes para você se concentrar nos estudos para o vestibular e lembrar o seguinte: nenhuma prova vai cobrar de você o conhecimento de todas essas localidades ou exatamente onde elas estão. Mas você tem que ter uma ideia. Onde é que está Paris? Onde é que está Londres? Onde é que estão as maiores indústrias? Onde é que é Alsácia-Lorena? Né? Por isso eu disse o ano inteiro, ou quer dizer, começo de ano inteiro, para você usar o seu Atlas, para você grifar, desenhar no seu Atlas. Né? Não que a prova vai cobrar isso diretamente, mas um tipo de questão que, por exemplo, a FUVEST já fez é colocar um mapa da Europa e apenas algumas dessas manchas, e perguntar essas manchas correspondem ao quê? Então, você tem que associar essas manchas a áreas de produção industrial. Então, destaque aqui a região de Paris, no caso da França, e da Alsácia-Lorena, a principal cidade é essa aqui, Estrasburgo, né? Divisa já com a Alemanha. E as indústrias mais modernas aqui, Lyon, Marseille, um pouquinho em outras cidades aqui, como Bordeaux. No caso do Reino Unido, Londres, Liverpool e Manchester, que são a região do Black Country, do carvão. Glasgow, Escócia, Belfast, Ulster ou Irlanda do Norte.
e as indústrias modernas, os tecnopolos em Edimburgo e Birmingham. Então, uma ideia geral é isso que a prova quer que você tenha, obviamente, isso para tratar de industrialização europeia. Passando agora à indústria alemã. Bom, a Alemanha tem uma relação muito curiosa com a sua industrialização, porque é um dos últimos países europeus a começar a indústria, mas rapidamente a Alemanha toma a dianteira da Europa, se torna uma das maiores potências e começa a rivalizar com os britânicos e franceses. E a industrialização alemã ela é considerada retardatária em relação aos outros países, por vários motivos. O principal deles é um motivo de ordem política. O motivo é a Alemanha não existia no começo do século XIX. O que hoje nós chamamos de Alemanha, no começo do século XIX, era um conjunto de reinos divididos entre si, com reis distintos, com leis distintas, com moedas distintas, né? O que, inclusive, era um enorme entrave para o comércio. Você ia fazer comércio de um reino com o outro, cada um falava uma língua, cada um tinha uma moeda, isso era um problema seríssimo, né? Então, a gente só consegue ter realmente um desenvolvimento econômico e, consequentemente, industrial a partir da metade do século XIX, quando começa o processo de unificação alemã. E quem faz a unificação alemã é um reino chamado de Reino da Prússia, o reino mais desenvolvido, industrializado, onde a antiga nobreza feudal vai aderindo às tendências industrialistas, né? Então acontece uma coisa muito curiosa na Alemanha, que é o fato de que os antigos nobres serão também os novos industriais. De forma que é possível acontecer uma forma muito singular de desenvolvimento na Alemanha, que vai ganhar o apelido, depois vocês vão ver nas aulas de história, de Via Prussiana. O que é a Via Prussiana? É uma revolução industrial que não vem acompanhada de revolução burguesa, né? Quer dizer, a própria nobreza decadente se torna a burguesia, os Junkers, e conduz o processo de unificação do país. Unificação feita à força, unificação feita a ferro e fogo, né? Comandada por um chanceler, um ministro de Relações Exteriores importantíssimo, que é o Bismarck, e que vai transformar a Alemanha num país no sentido que nós conhecemos, ou seja, uma única língua, um único governo, uma única moeda, um único sistema de pesos e medidas, permitindo que o comércio se expanda rapidamente. É criada uma grande zona de livre comércio, aliás, entre os reinos que estão se unindo, chamada de Sovereign, e com o tempo isso vai impulsionar um processo de industrialização que logo vai colocar a Alemanha diante de um dilema. A Alemanha começa a industrializar rapidamente, mas é pobre em recursos naturais e quase não tem colônias. Então isso vai fazer com que a Alemanha tenha o seu desenvolvimento industrial constantemente em rota de colisão com os interesses de países vizinhos, principalmente da França. Não é à toa que, em alguns momentos, franceses e alemães trocaram tiros. Uma das regiões que motivou o conflito foi justamente a tal da Alsácia-Lorena. E o final disso tudo, obviamente, é o engajamento dos alemães nas duas guerras mundiais, né? Eu não vou me estender aqui sobre as guerras, não é o motivo, não é o momento, na verdade. Mas a Alemanha sai devastada das duas grandes guerras, passa por um processo rápido de reconstrução, que numa das suas metades ela é ajudada pelo regime americano, pelo governo americano, para que não se torne socialista, plano Marshall. E do outro lado, a Alemanha foi dividida, né? Lado capitalista e lado socialista. E do lado socialista, a reconstrução se dá com o apoio dos soviéticos, né? É só em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que a Alemanha se reunifica e volta a ser um único país com um único comando. Agora, nas últimas décadas, gente, aconteceu um processo muito importante e muito distinto da Alemanha em relação a outros países, porque em vários países, Estados Unidos, França, Japão, as empresas começam a se beneficiar da globalização. Começam a perceber que com a globalização há uma mundialização do comércio, da produção e do consumo. Então começam a perceber que é possível fabricar em outros países, obviamente com isso obtendo produtos mais baratos e mais competitivos. E, consequentemente, é claro, muito mais lucro. A Alemanha também começou a sofrer esse processo. Indústrias alemãs começaram a fechar a fábrica
e ir embora para outros países da Europa ou de fora da Europa. E quando o governo se apercebeu disso, a reação foi muito interessante. Diferente de alguns governos que não perceberam de imediato, viram até com bons olhos esse processo de internacionalização, né? O governo americano mesmo incentivou nos anos 80 empresas a irem ao México e depois à China. O governo, percebendo que isso ia gerar problemas de desemprego industrial, começa a mediar uma ação política quase que inédita no mundo, né? São chamados os líderes dos sindicatos e os presidentes das empresas, os acionistas das empresas, pelo governo, e são chamados para fazer o diálogo. Esse diálogo, ele prevê que se cada um ceder um pouco, a Alemanha consegue conservar sua indústria viva. Em alguns setores isso funcionou muito bem, né? Sindicatos aceitaram aumentar a jornada de trabalho sem ganhar nada mais. Então, um trabalhador que estava trabalhando 36 horas por dia vai trabalhar 42 horas por dia, eu disse, desculpa, por semana, né? Trabalhador que trabalhava então 36 horas por semana vai ter a jornada aumentada para 42 horas semanais, 6 horas a mais por semana, sem ganhar nada mais. Por outro lado, as empresas se comprometem a não fechar as fábricas e a não irem embora para outros países. Então, quer dizer, os trabalhadores cedem um pouco, aceitam ganhar menos proporcionalmente ou trabalhar mais para não perder os empregos, e as empresas também abrem mão de lucrar tanto para manter-se dentro da Alemanha. Isso promove uma coisa incrível, rara hoje, que é um país desenvolvido que é grande exportador de produto industrial. Porque se a gente pega a economia americana, francesa, japonesa e de outros países desenvolvidos, a base hoje não é mais o setor secundário, a indústria. A base é o setor terciário, né? O setor secundário tem cada vez menos importância na geração do PIB. Na Alemanha, o setor terciário é predominante, mas o peso da indústria no PIB ainda é muito grande, e o país não só é exportador, como ele é superavitário, quer dizer, o país consegue exportar mais do que importa de bens industriais. Isso é uma raridade, é exatamente o oposto do que vem em praticamente todas as economias ditas desenvolvidas hoje. Bom, localização da indústria alemã. Setores tradicionais estarão ao redor da cidade de Berlim, região Vale do Elba, onde a influência da União Soviética foi muito grande, resultando numa indústria tecnologicamente obsoleta e que hoje já está sendo praticamente extinta. E vamos ter a região do Reno-Ruhr, região da Renânia-Westfália, divisa com a Holanda, onde está o rio Reno e o rio Ruhr, e onde no passado existiam enormes jazidas de carvão que ajudaram a explicar por que essa área foi a maior concentração industrial da Europa durante muito tempo. Os setores mais modernos estão no sul, região chamada de Vale do Rio Danúbio, ou região da Bavária ou Baviera, são a mesmíssima coisa. Sul, às margens do rio Danúbio, né? Ou mais ou menos próximas ao rio Danúbio. Setores em que a Alemanha se destaca: fabricação de carro, né? As grandes marcas alemãs aí, Volkswagen, Porsche, Audi, Mercedes. A indústria química, grandes laboratórios como o grupo BASF, o grupo Bayer, que também são indústrias farmacêuticas, né? Então faz remédio, faz cosmético. A indústria de alimentos, principalmente conservantes alimentícios, aromatizantes, né? Adjuntos alimentícios, e a indústria de maquinário, fábricas como Bosch, Siemens, de maquinário, desde maquinário industrial até maquinário de pequeno porte para uso doméstico. Dando uma olhada aqui no mapa alemão, então, esta é a região de Vale do Rio Elba, tá? Destaque para Berlim, um pouco de indústria em Dresden e Leipzig. Tudo herdado da era soviética, portanto, tecnologicamente muito defasado. A maioria já nem existe mais. E aqui a região do Reno-Ruhr, onde estão as indústrias mais tradicionais, principalmente em torno aqui de Colônia e Düsseldorf. Mais recentemente, a industrialização então chegando ao sul, Vale do Rio Elba, né? Temos aqui, Vale do Rio Danúbio, desculpem, destaque para Stuttgart, Nuremberg e Munique. Como é que isso aqui já caiu na prova? Mapinha da Alemanha. Vou desenhar aqui para vocês, aproveitar que esse recurso consegue melhorar a minha
coordenação motora, né? Então caiu aqui, região 1, região 2, região 3. Ficou meio torto, a região 3 deveria colocar Stuttgart também, mas aí numerou, a prova numerou 1, 2 e 3. Então assinale qual região corresponde à indústria moderna e qual corresponde à indústria antiga, tá? Então aqui indústria antiga e aqui os setores mais modernos, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que o vestibular efetivamente quer, e para vocês não ficarem loucos, né? Pô, como é que eu vou decorar isso tudo? Não, você precisa decorar isso tudo, você precisa ter uma ideia geral. E grande parte dessa ideia passa pela leitura do mapa. Caprichem nele, tá bom? O caso da Itália se assemelha um pouco com o da Alemanha. A Itália, desculpem, também demorou a se tornar um país, também é só no século XIX que ela se une. Quando os reinos que começaram a se industrializar no norte, principalmente dois reinos, o reino de Piemonte e o reino da Sardenha, se uniram para dominar os outros reinos e impor um padrão único, ou seja, um único idioma, uma única cultura, uma única moeda, uma única autoridade. Então essa unificação se deu de forma tardia, foi o ponto de partida para a Alemanha realmente se tornar um país industrial, só que ela não foi suficiente para desfazer as grandes distinções que já eram perceptíveis entre o norte e o sul do país, né? Então, ainda hoje, o norte italiano é muito mais industrializado e desenvolvido do que o sul, que é proporcionalmente mais pobre. Até hoje tem problemas sérios com a máfia, por exemplo. Em termos de distribuição, então, os setores tradicionais da indústria estão na região do Vale do Rio Po, no norte, principalmente essas cidades aqui, né? Destaque algumas regiões portuárias como Trieste, Gênova, além de Turim e Firenze, Florença. E os setores mais modernos estão nos polos tecnológicos, junto a universidades, principalmente em Roma e em Nápoles. Setores da indústria em que os italianos se destacam, em primeiro lugar, a indústria de maquinário, a indústria mecânica. A indústria de carro, automobilística, né? Principalmente a parte do design automobilístico, mas também companhias enormes como a Fiat, que hoje também controla a Chrysler e controla a Renault, né? Fundiu-se com a Renault. A indústria alimentícia, também como na França, vinhos, conservas, embutidos, queijos. A indústria química, a indústria da moda, que não é indústria têxtil, não é fabricar tecido, mas sim a indústria de design mesmo, de criação de novas coleções, né? Milão tem um dos salões de moda mais importantes do mundo atualmente. E o turismo, que só perde para a França. A Itália é um gigantesco destino turístico, que obviamente também vai prejudicar bastante o país nesse ano de Covid-19, né? Então, a famosa botinha, todos vocês conhecem, né? Aqui estão as áreas mais envolvidas. Notem que esse mapa ele traz um pouco do relevo italiano, e dá para ver muito bem o que é o Vale do Po, que é toda esta área plana aqui, onde está Milão, onde está Bolonha, onde está Veneza, né? Torino já na cabeceira e Gênova, um porto importante. Aqui, então, as indústrias tradicionais. E aqui, dois tecnopolos importantes, que são Roma e Nápoles. Assim, então, fechamos o caso da Europa, um panorama geral de como aconteceu a indústria e onde ela se localiza. Muito cobrado nas provas, noção de localização industrial nos Estados Unidos, né? Mas antes de falar de localização, alguns fatores que levam a gente a explicar a indústria tão bem sucedida num país que tem uma semelhança com a gente, né? De todos esses que nós vamos ver, ele é o único país que foi uma colônia e conseguiu se tornar uma potência industrial. Bom, tudo começou com a Guerra Civil. Vocês vão estudar isso com mais detalhe em história. O Norte e o Sul tinham visões muito diferentes a respeito do que deveria ser o desenvolvimento americano. E, por sorte, o Norte ganhou, por sorte em termos de desenvolvimento, porque a mentalidade do Sul era uma mentalidade parecida com as oligarquias aqui do Brasil, né? Agrária, voltada à exportação, sem nenhuma preocupação exatamente com um projeto nacional, diferente do Norte, onde haviam muitos pequenos produtores que queriam realmente transformar os Estados Unidos no seu lar, né? Então, a Guerra de Secessão com a vitória do Norte foi fundamental. Em primeiro lugar, porque
os nortistas, ao vencerem a Guerra de Secessão, vão abolir a escravidão. Então, esse é o primeiro passo. Não há indústria se não houver mão de obra livre assalariada. Então, esse foi um passo fundamental. Além disso, o governo americano vai construir enormes ferrovias. Ao final do século XX, já são 3 ferrovias ligando o leste ao oeste do país. Vocês notem que o Brasil até hoje não tem uma ferrovia que liga o leste ao oeste. A nossa ferrovia norte-sul, ela ainda não chega nem ao estado de São Paulo, ela começa no Maranhão e para em Goiás. Um dia ela vai chegar até o Rio Grande do Sul, mas ela é uma obra que começou lá no regime militar e ficou parada. Então, a muito custo a gente está construindo isso que americanos fizeram há mais de 100 anos antes. A criação do sistema de ensino público básico para todo americano, gratuito inclusive, foi fundamental. E uma medida conhecida como Homestead Act, que foi uma lei que autorizou famílias americanas a irem ao interior e tomarem conta de terras que não tinham oficialmente dono, desde que essas terras não excedessem 32 hectares. Indiretamente, americanos fizeram assim um enorme esforço de colonização, semelhante à reforma agrária. Não é uma reforma agrária porque você não pegou um latifúndio e dividiu, mas você cria uma estratégia de colonização que favorece a formação de milhares de pequenas propriedades, que no futuro significarão milhares de pessoas que têm meios para produzir sua riqueza, milhares de pessoas que podem investir em empresas, milhares de pessoas que são mercado consumidor. Então temos aqui um claro exemplo de como uma medida política como a reforma agrária pode ser essencial ao capitalismo, distribuindo renda, criando mercado consumidor, destravando capitais ociosos. A gente costuma achar que a reforma agrária necessariamente é uma pauta de esquerda, e não necessariamente. Nos Estados Unidos, ela aconteceu e foi fundamental ao desenvolvimento do capitalismo. É claro que é uma história triste nesse meio, que é o desprezo que se tinha pela população indígena. Viviam nos Estados Unidos milhões de indígenas, não sabe quanto. Alguns falam em 5, outros falam em 8 milhões de indígenas, e quase todos eles foram dizimados quando começa esse movimento, que ficará conhecido no imaginário americano como a Grande Marcha para o Oeste. Depois, nas aulas dos Estados Unidos, a gente faz um perfil um pouco mais detalhado desse processo, mas ele acabou produzindo, então, essa estrutura similar a uma reforma agrária. Outro dado importante, gente, os Estados Unidos, desde que terminam o seu maior conflito, a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil, foi a maior guerra da história americana, foi a guerra que mais matou americanos, e o mais curioso é que foram os próprios americanos matando-se entre si. O Estado americano vai adotar um rígido programa de protecionismo que é altamente seletivo. Esse programa tem um objetivo muito claro: defender a indústria. Porque se eu vou trazer um produto importado e esse produto é industrial, eu pago taxas altíssimas. Então, importar uma máquina do Reino Unido é quase impossível nos Estados Unidos depois da Guerra de Secessão. Agora, importar matéria-prima de um outro país, eu quase não pago taxa nenhuma ou nem pago taxa. É um estímulo para que eu importe matéria-prima e industrialize no meu país. E o contrário, exportar matéria-prima é caríssimo. Se eu for vender algodão para o exterior, eu tenho que pagar taxas enormes. O governo não quer que eu exporte algodão. Mas se eu for exportar camiseta, aí o governo quer. Então, as taxas serão muito baixas. Isso é que eu chamei aqui de um protecionismo seletivo. Tudo isso, vocês vão colhendo essas informações para vocês verem que existe este mito de que o crescimento econômico e o sucesso no capitalismo eles se dão pela livre iniciativa. Um mito hoje muito propagado pela ideia do neoliberalismo. Mas em vários momentos eu vou mostrar a vocês que o Estado foi fundamental para o desenvolvimento industrial, e vou terminar comentando aquela obra que eu comentei numa outra aula, que é o livro Chutando a Escada, justamente defendendo essa tese de que os países ricos, que foram fortemente intervencionistas na sua hora de industrializar-se, estão agora negando essa possibilidade aos países emergentes. Bom, nos Estados Unidos, o que há de liberal é que o Estado vai limitar muito pouco a atuação de empresas. Em vários países, os Estados tentavam impedir que empresas se tornassem poderosas demais. Nos Estados Unidos foi ao contrário, o governo incentivou a formação de oligopólios,
de forma que no começo do século XX já existiam transnacionais americanas funcionando no mundo inteiro, grupos como JP Morgan, Merrill Lynch, né, grupos bancários, ou a United Fruit Corporation, a Standard Oil Corporation, do magnata Rockefeller. Todas elas são produto dessa permissividade que a política americana tinha, que até incentivava a atuação desses grandes grupos, desde que eles fossem, obviamente, atuar no exterior, né, internacionalizar-se. Bom, agora em termos de geografia. Primeiro nós vamos ver que os setores mais tradicionais da indústria americana se concentraram na região Nordeste, que ganhou o apelido de Cinturão da Manufatura, né? O Cinturão da Manufatura são essas regiões aqui, que estão circuladas nesse mapa, tá? Que tiveram as primeiras indústrias americanas aqui se desenvolvendo. Aqui está Detroit, que foi considerada no século XX a capital do automóvel. Aqui está Boston, que foi crescendo e juntando-se a outras cidades. A primeira megalópole já observada no mundo, a Boswash, nasceu aqui. Então, essas são regiões que foram pioneiras na industrialização. Por que as indústrias se concentraram aqui? Bom, havia matéria-prima em abundância, foi a região onde começou a industrialização americana e o povoamento, na verdade, né? É o berço da nação americana. E é também a região onde, além de eu ter mais mercado consumidor, eu tenho um conjunto de áreas navegáveis, que são aqueles lagos que fazem a divisa com o Canadá, região dos Grandes Lagos. Então, é uma soma de fatores que impulsiona a indústria a se concentrar nessa região. Só que essa indústria, depois da Segunda Guerra, passou por uma modificação enorme. Grande parte dela começa a ir embora para fabricar em outros países, e alguns setores mais tecnológicos começam a abandonar o Manufacturing Belt e migrar dentro do próprio território americano, e esta região começa a entrar numa decadência. O Manufacturing Belt hoje é apelidado de Rust Belt, o cinturão da ferrugem, devido ao declínio industrial que a região vai conhecer. Muitas grandes companhias serão fechadas aqui. Embora você tenha ainda atividades econômicas importantes, as fábricas são cada vez mais raras nessa parte dos Estados Unidos. Sendo assim, os setores modernos vão se deslocar principalmente em direção à porção centro-sul dos Estados Unidos, região que depois vai ganhar o apelido de Sun Belt, principalmente após a Segunda Guerra, buscando áreas de tecnopolo, onde vão concentrar atividades de inovação. Então, tecnopolo a gente tinha visto na aula passada, né? É uma aglomeração de empresas com universidades e centros de pesquisa, e aqui vai ser feita a concepção dos novos produtos. A fabricação da maioria dos produtos raramente vai ser feita dentro dos Estados Unidos, alguns até vão, mas a maior parte tende a seguir aquele curso que a gente já discutiu, de internacionalização, né? De ser produzida mundialmente. Dentre as regiões, então, que vão ganhar mais investimento, vai se destacar o estado do Texas, da Geórgia, centro-sul americano, principalmente a indústria petroquímica, um pouco de agroindústria e turismo na Flórida, também indústria aeroespacial, o principal centro de lançamento de foguete americano, e o polo mais importante, que é o polo da Califórnia, o sudoeste americano, onde está a região que é sinônimo de maior concentração tecnológica do mundo, o Vale do Silício, berço de grandes companhias do ramo de eletrônica, informática, telecomunicações, né? As grandes conhecidas aí na informática, IBM, Apple, são oriundas dessa região, Google, né? Todo esse pessoal que trabalha aí com a tecnologia de ponta, foram alunos das universidades aqui da região, né? Da Califórnia. Vale do Silício é o apelido dado a uma pequena cidade que é a maior concentração dessas empresas. E saindo um pouquinho a essa classificação, porque em geral a gente chama de Sunbelt o sul, porque é mais quente, mais ensolarado, nós temos Seattle, lá do lado noroeste dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, onde é um polo importante da indústria de aviões, destaque para a companhia Boeing, de aviões civis, e também aviões militares, fabricação de mísseis, material bélico. Sendo assim, os americanos ainda têm uma indústria que hoje responde cada vez menos pelo seu PIB, mas ainda existem alguns setores importantes, como o bélico, aeroespacial, informática, principalmente a concepção de novas tecnologias, eletrônica, telecomunicações e automobilística. Né? Então, estas duas áreas em
marrom, amarelo, são as áreas de industrialização mais tradicional e aqui as áreas mais modernas do Sunbelt. Essa é a região da Geórgia e do Texas, né? Centro-Sul. E aqui é a região da Califórnia, destaque para o Vale do Silício. E lá em cima, a cidade de Seattle, divisa com o Canadá. Isso aqui costuma ser bastante cobrado nas suas provas. Estude cuidadosamente e carinhosamente este mapinha aí dos Estados Unidos. Passando à frente, nós temos o caso do Japão. O Japão também é uma importante potência industrial. Sua industrialização só começou no final do século XIX, porque o Japão também não era um país até o primeiro momento do século XIX. O Japão, no começo do século XIX, era um país muito dividido em reinos, cada reino com o seu poder local, com o seu shogun local, né? E é na metade do século XIX que há um processo de centralização do poder nas mãos da família real, que até hoje é importante no Japão, a família Meiji. Esse processo chamado de restauração vai iniciar um período de forte desenvolvimento da indústria, que é a era Meiji, porque na mão dos Meiji, o Japão consegue capital estrangeiro para se modernizar, abre a sua economia ao comércio internacional, unifica e forma um grande exército. Só que o desenvolvimento industrial japonês, desde muito cedo, nós vamos ver isso com mais detalhe, ele vai esbarrar nas limitações naturais do território japonês. O território japonês é um território recente, de formação geológica nova, muito pobre em recursos naturais, né? Então, os japoneses não vão dispor da matéria-prima para promover a industrialização e, de posse de um grande exército, vão se tornar um país expansionista, principalmente às vésperas da Segunda Guerra. Bom, não vou entrar aqui nos detalhes, mas os japoneses vão se aliar aos alemães e vão acabar derrotados na Segunda Guerra. E quando perdem a Segunda Guerra, vão sofrer por parte dos americanos uma série de imposições. Uma delas é que o país deixa de ser uma monarquia absoluta e se torna uma monarquia parlamentar. Então, até hoje o Japão tem família real. Recentemente tivemos aí a abdicação do herdeiro, né, que passou o poder para o príncipe. E hoje nós temos um parlamento e um primeiro-ministro. Então, a família real, como na família real britânica, ela é mais decorativa ou representativa do que uma família real que tome decisões. O Japão também vai receber um amplo pacote de reconstrução financeira. Americanos temiam que o Japão se aproximasse demais da União Soviética e acabasse convergindo ao socialismo. Então, vão receber muito dinheiro emprestado a partir de um pacote chamado de Plano Colombo, comparado aí várias vezes ao Plano Marshall, né, que os europeus receberam. E isso somado a fortes investimentos em infraestrutura, educação, e todo o ímpeto do povo japonês em promover uma rápida reconstrução fizeram com que nos anos 60 o país decolasse em termos de crescimento, período que vai ganhar o apelido aí de milagre japonês. Desde então, o Japão se tornou uma das maiores potências industriais do mundo e mesmo sendo um país que enfrenta dificuldades econômicas há quase 20 anos, ainda assim continua sendo a terceira maior economia do mundo, só recentemente foi passado pela China, né? Setores tradicionais da indústria japonesa, então, que se desenvolveram até a Segunda Guerra, em torno de uma grande aglomeração urbana formada por Tóquio e Osaka. Setores modernos espalhados pelas ilhas do arquipélago japonês e os setores em que mais se destaca a atuação da indústria japonesa, a eletrônica, a robótica, né? O toyotismo robotizado surge no Japão, as telecomunicações, a indústria naval e a indústria automobilística. Então, está aí um mapinha do arquipélago japonês com as principais ilhas, o eixo Tóquio-Osaka, então essa região toda aqui, concentra a maior parte da população e das indústrias, e nós temos alguns polos de alta tecnologia espalhados pelo país. Detalhe esse mapa, desculpa, gente, esse mapa ele está ultrapassado, mas ele mostra aqui uma enorme ferrovia ligando o país praticamente inteirinho de norte a sul. E mais do que uma ferrovia, ela é uma ferrovia de trem de alta velocidade, trem-bala, né? Então, isso mostra
a ênfase que os japoneses há muito tempo têm dado à formação de uma infraestrutura bem-sucedida. E o último dos países de industrialização antiga é a Rússia, que não é exatamente um país desenvolvido, está no meio do caminho, né, dos desenvolvidos e dos emergentes. E um dos motivos da Rússia ter demorado para desenvolver a sua indústria é o seu sistema político também, né, um dos mais atrasados em relação ao que países europeus, por exemplo, tinham. A Rússia mesclava no século XIX elementos de sociedade feudal, ou seja, a maioria da população vivia no campo, havia relação de suzerania e vassalagem, né? Havia relação de servidão mesmo, onde o servo trabalhava e pagava com o seu trabalho e com parte do seu produto um senhor feudal, só que tudo isso sob domínio de um único imperador, né? Então, coisas que ocorreram em momentos diferentes na Europa, uma economia ruralizada que era fragmentada em feudos, aqui não. Aqui você tem uma economia ruralizada que é centralizada na mão de um imperador forte, de um César, de um czar. O maior e mais importante deles, o czar Ivan o Terrível, que foi o responsável por expandir o território russo até a sua configuração máxima, né? Foi só então na segunda metade do século XIX que a Rússia aboliu a servidão. Então, isso atrasou muito o desenvolvimento da indústria e do próprio capitalismo. É impossível pensar uma sociedade industrial capitalista com mão de obra servil, mão de obra presa à terra, né? Então foi fundamental que os russos fizessem isso, mas aconteceu muito tarde. Mesmo assim, a Rússia desenvolveu alguns setores industriais. Os mais tradicionais surgiram em Moscou e principalmente Petersburgo, né, que foi todo o núcleo das agitações operárias que levaram o país à Revolução Russa em 17, a Revolução 1º de fevereiro e depois a Revolução de Outubro, que implementa o socialismo. Com a ascensão socialista, a Rússia, muito atrasada em relação ao resto do mundo capitalista ou desenvolvido, vai tentar se industrializar rapidamente, primeiro com Lenin, depois com Stalin. Até vão surgir segmentos industriais importantes, mas esse desenvolvimento industrial ele não consegue manter o mesmo dinamismo da indústria do lado capitalista. E a União Soviética, né, o país que foi herdeiro da Rússia revolucionária, vai sofrer com seríssimos problemas de atraso tecnológico, né? Aliás, esse será um dos motivos que em 91 vai levar ao colapso da União Soviética. E nos anos 90, quando a Rússia deixa de ser União Soviética, ela começa a privatizar as empresas que eram do Estado, e muitas dessas empresas serão compradas por pessoas que eram extremamente influentes no antigo Partido Comunista e vão se tornar da noite para o dia pessoas poderosíssimas, pessoas que estarão entre os mais ricos da Rússia de hoje, né? E até do mundo em alguns casos. Bom, mais recentemente vemos algumas cidades com tecnopolos, muito pouca coisa, né? Mas mesmo assim a Rússia ainda é um país com uma importante indústria bélica, tem um papel enorme, né, dado lá da Guerra Fria. Basta ter a Rússia num conflito para os americanos mudarem a sua postura, né, terem uma relação sempre muito cuidadosa para evitar uma guerra maior. O setor aeroespacial, satélites, aviões, né, incluindo os próprios. Então, são poucos setores e muito ligados ao setor militar. E aí você tem o mapa das regiões industriais, lembrar o seguinte, né, a maioria esmagadora dos russos mora na porção oeste. O leste, a região siberiana, é um grande vazio, salvo pouquíssimas cidades, né? Então, a maior parte da economia gira em torno dessa região, destaque ainda para a cidade de São Petersburgo e hoje também para a cidade de Moscou. Bom, pessoal, dito tudo isso, fizemos uma apresentação do primeiro grupo de países, os países que se industrializaram de forma precoce, né? Lá no século XIX. Agora nós vamos falar do segundo conjunto, que são os países que conseguiram se industrializar mais tarde, ganhando o apelido de industrialização recente, ou NICs, New Industrialized Countries. Os NICs são países que conseguiram a sua industrialização apenas no século XX, seguindo dois modelos principais. Em geral, um país ou foi por um caminho ou por outro, embora nós tenhamos aí alguns raros casos de países que conseguiram juntar as duas situações que eu vou descrever aqui, né? Primeiro deles,
O primeiro desses modelos foi adotado em alguns países que tinham muita população, portanto, um mercado interno relativamente grande. É chamado de modelo da substituição de importações. E a substituição de importações é um modelo onde eu atraio empresas para o meu país ou desenvolvo empresas no meu país e elas não têm função exportadora. Elas vão fabricar no meu país para vender no meu país. Aconteceu principalmente entre os anos de 30, 40 e 50. E depois, a partir dos anos 70, nós temos países que vão adotar essa outra estratégia, plataforma de exportação. Uma plataforma de exportação é um país que vai atrair empresas ou montar empresas cuja finalidade é vender para o exterior e não para o seu mercado interno. Embora há casos em que eu também venda para o mercado interno, mas o foco será o mercado exterior. Nós vamos ver que, entretanto, nesses dois modelos, pouquíssimos países vão conseguir superar a dependência do passado, né? Tanto do dinheiro dos países ricos, quanto das tecnologias dos países mais desenvolvidos. Então, para correr atrás dos países desenvolvidos, se eu quiser criar minha própria tecnologia, eu vou demorar demais. Então, uma das chaves para acelerar a industrialização desses países foi acentuar esse processo de dependência dos países desenvolvidos, que depois a gente vai desenvolver e detalhar mais no nosso caso aqui no Brasil. Bom, Brasil, Argentina e México, gente. Os três países, maiores economias e maiores populações da América Latina, principalmente aqui no começo do século XX, vão ter um processo industrial relativamente semelhante. O que une Brasil, Argentina e México? Primeiro, até 1929, eram economias agroexportadoras, ou seja, viviam de poucos produtos agrícolas ou minerais exportados para os países ricos. E eram países muito pobres, onde, apesar de haver uma população numerosa, essa população quase não consumia. Então, o pouco que se precisava que se tinha de mercado para produtos industriais, ele era consumido, ele era representado por elites locais, oligarquias locais, que vendiam os produtos agrícolas no mercado exterior e usavam o seu capital, o seu dinheiro, para comprar produtos importados. Então, até 1929, praticamente tudo vinha do exterior, em Brasil, Argentina e México, exceção feita ao fato de que entre 14 e 18, a Primeira Guerra forçou o surgimento de algumas indústrias de roupa e alimentos, mas muito pouca coisa, né? Bom, a crise de 29 vai levar ao colapso a economia agroexportadora desses três países, né? E de outros também, mas no caso desses três países, eu tenho uma quebra súbita das exportações. O Brasil dependia muito do café, da borracha, um pouco também do algodão, vai ver a renda desses produtos desaparecer. No momento da crise de 29, no pânico geral que ela gera, ninguém vai comprar esses produtos, ou quase não vão comprar produtos do Brasil. A Argentina vai sofrer a mesma coisa com as exportações de carne, principalmente de lã de ovelha, e o México também, com a exportação de milho, com a exportação de tabaco, com a exportação de petróleo, que já começava a aparecer com importância. E aí você vai ter uma situação onde as elites locais não conseguem mais se manter à base da exportação de produtos primários. E mais do que isso, vocês conhecem sabem que nessa história o Brasil vai ajudar os seus produtores comprando parte da sua produção. A Argentina e México fizeram coisas parecidas, então você vai ter um processo de estrangulação externa, de estrangulamento externo, melhor dizendo, onde países do exterior estão deixando de comprar os nossos produtos primários, e ao mesmo tempo você tem a renda dos aristocratas ou dos exportadores agrícolas ainda em alta, porque o governo está sustentando. Então eles começarão a desenvolver uma nova estratégia e canalizar investimentos não mais para o café, para o milho ou lá para a pecuária, no caso argentino, e sim para a indústria. Então começa a surgir no Brasil, na Argentina e no México, indústrias nacionais que vão substituir o que antes era importado, né? Uma produção doméstica para substituir o que antes era importado, voltado ao mercado interno. E essa tendência, obviamente, se acelera com a Segunda Guerra Mundial, porque durante a guerra, europeus de novo param de comprar produtos nossos e param também de vender, porque está tudo sendo usado para a guerra.
Então, nós vamos ter esse processo de desenvolvimento da indústria começando aqui para atender o mercado interno. Esse processo dá certo no primeiro momento, depois esbarra em falta de tecnologia. Como é que a gente vai suprir a falta de tecnologia? Trazendo empresas do exterior. Então, nós vamos ter um incremento tecnológico dado com a vinda de transnacionais, que aconteceu aqui no Brasil principalmente durante o governo JK, quando ele adota uma estratégia de protecionismo, forçando fábricas a virem aqui. Outros países não vão poder fazer isso, né, gente? Porque Chile, Venezuela, Bolívia, Guatemala, Nicarágua são países de população muito pouco numerosa. Então, o mercado interno era muito pequeno, não justificava você ter uma fábrica. Mas México, Argentina e Brasil eram diferentes, então começam a atrair empresas para o seu território. O México, então, vai desenvolver empresas principalmente nas suas 3 maiores cidades, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, e a Argentina na cidade de Buenos Aires, Córdoba e Rosário. Né? O México, nos anos 90, ainda incrementaria mais a sua indústria com a atração das maquiladoras. A gente viu isso na aula passada, né? Quando foi assinado o acordo do NAFTA, muitas empresas americanas vão usar o México como plataforma de exportação para os seus produtos, então o México vai conhecer uma industrialização, mas essa industrialização é focada no norte do país e não nos grandes centros urbanos. Então, o México é um dos raros casos de país que, de certa forma, conjugou essas duas situações aí, tanto a plataforma quanto a substituição de importações, primeiro a substituição e depois as plataformas. Né? Olhando no mapa aqui, para a gente ter uma ideia na Argentina, as 3 grandes cidades industriais, então Buenos Aires, Rosário e Córdoba, formam aqui uma área concentrada que poderia ser comparada, no nosso caso aqui no Brasil, a um triângulo fechado entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais recentemente, a Argentina viu surgir também indústrias em Mendoza e também aqui nessas 2 cidades que são polos da indústria eletrônica, mas tudo muito menor do que a industrialização dessa região onde vive muito mais do que metade da população argentina. E aqui o caso do México, essas são as cidades de indústria mais tradicional e essas são as cidades que vão receber maquiladoras. Todos esses indicativos aqui são fábricas de companhias estrangeiras, né? Por exemplo, a General Motors, que mantém 4 fábricas no México, a Ford com pelo menos 2, a Fiat que tem mais uma. O México é hoje um dos maiores exportadores de carro do mundo, disputa com o Brasil a 5ª colocação em exportação de veículos. Mais um pouquinho à frente, falando de país de industrialização recente, de NICs, nós temos os tigres asiáticos, apelido dado a um conjuntinho de países que se industrializaram após a Segunda Guerra, em grande medida graças a uma política adotada pelos Estados Unidos e seus aliados de conter o comunismo na região. Ganhou o apelido de política do cordão sanitário e é um pacote de empréstimos para a reconstrução somado a medidas de repressão política que vão banir a influência comunista dos 4 países que eu vou tratar daqui para frente. Né? Então, nós vamos ter um processo de implementação de regimes autoritários, de ditaduras anticomunistas, com a ajuda americana. Essas ditaduras vão abrir a economia à entrada de grupos estrangeiros, desde que esses grupos se voltem para a exportação. Então, essas empresas começam a sair do Japão e dos Estados Unidos e se instalar nos países chamados de tigres para produzir mais barato e vender para o mundo, sendo que se aplica um radical, um rígido protecionismo no mercado interno. Quer dizer, as empresas que forem vender para dentro da Coreia ou de Hong Kong têm que estar sediadas na Coreia e Hong Kong. Né? Então, a ideia é que as empresas venham, priorizem a exportação e que você não tenha concorrência com as empresas, com os produtos que vêm de outros países. Essa estratégia, até aqui, não é uma estratégia exatamente original, mas o que há de original nesses países, que realmente os diferencia, é que, ao contrário da maioria dos países da América Latina, onde regimes militares contribuíram para uma decadência do sistema de ensino público, aqui nós vamos ter exatamente o contrário, países que vão investir pesado, grandes somas do seu PIB em formação educacional, principalmente Coreia do Sul e Singapura, mas também Hong Kong e Taiwan, e isso vai ajudar esses países a se tornarem muito atrativos às empresas estrangeiras, que agora vão poder contar com uma mão de obra
muito qualificada e relativamente barata. Isso vai fazer com que, a partir dos anos 80, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan tenham grandes picos de crescimento. O que hoje nós falamos da China acontecia com estes países nos anos 80 e 90, e vão ganhar esse apelido de tigres asiáticos, ou também dragões asiáticos, devido à imponência, à força desse crescimento econômico. Vão se destacar em setores como a indústria eletrônica, automobilística, informática e telecomunicações, né? Grandes grupos como a Samsung, LG, por exemplo, os grupos automobilísticos, Hyundai, Kia, a indústria de eletrônicos. Então, situando aqui eles, Coreia do Sul mais bem sucedido deles. Vocês estão vendo aí que a Coreia do Sul, até pelo seu nível elevado de desenvolvimento, vem se destacando nessa história de combate ao Covid. Taiwan, que tem até hoje uma relação não muito bem resolvida com a China, depois nós vamos ver. Ainda mais problemática é a relação de Hong Kong com a China, depois também vamos ver na parte de atualidades. E o microestado de Singapura, também desenvolvidíssimo, né? Foi um dos primeiros países a se colocar como livre do Covid e essa semana anunciou que, de novo, o Covid está de volta. Então, o país está fazendo esforços bastante intensos para tentar impedir que essa onda seja significativa, seja expressiva. Finalmente, gente, nos encaminhando aqui para o fim da aula, um pouco de China. Depois nós temos uma aula mais detalhada para explicar melhor como se esse processo de desenvolvimento da indústria chinesa. Mas a primeira coisa importante é lembrar que a China era um país muito, muito atrasado até 1949, quando aconteceu a Revolução Chinesa. Era um país ainda semicolonial, quase não tinha nada de indústria. E quando a Revolução triunfa ou dá certo, lá em 49, a China se torna um país socialista. O seu líder principal, o polêmico Mao Tse-tung, inicia um processo de industrialização acelerado do país, né? Chamado de Grande Salto para Frente, que no primeiro momento tinha como meta criar uma indústria siderúrgica. Começou muito bem o salto para frente, depois Mao Tse-tung intensifica o salto para frente, começa a ter sérios problemas, reage criando uma política chamada de Revolução Cultural, que depois vai ser um fracasso, quase que leva a China à guerra civil. Milhares de pessoas vão ser vítimas da fome causada por políticas desastrosas adotadas nesse período. E só no final dos anos 60, realmente, a China consegue desenvolver uma base industrial mais diversificada, com a indústria química, bélica e também aeroespacial, inclusive dominando a tecnologia da bomba atômica. A maior parte dessa indústria vai se localizar na região nordeste da China, que é chamada de região da Manchúria, por conta das enormes riquezas minerais que a região tem. Então, aqui principalmente minério de ferro e carvão, que são a base da siderurgia. Então, isso vai acontecer a partir dos anos 60, de uma forma muito pronunciada, mas até aí a China ainda é um país atrasadíssimo. A China dos anos 70 e 80 ainda está muito, muito, muito anos-luz atrás da indústria brasileira, por exemplo. As coisas começam a mudar quando nos anos 80 chega ao poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping muda a cara da China. Ele é considerado alguém controverso dentro do Partido Comunista Chinês, ele é considerado alguém à direita do Partido Comunista Chinês, e ele se coloca a favor de uma abertura gradativa da China para incorporar elementos do capitalismo, né? Deng Xiaoping tem uma frase famosa, ele diz que ele não vai abrir uma janela ao capitalismo, ele vai abrir uma janela com tela, porque essa janela vai permitir que o ar fresco passe sem que os insetos e as pragas atravessem. Então, quer dizer, ele quer absorver a parte boa do capitalismo, o que também fica famoso por uma outra frase, bastante prática, bastante pragmática. Deng Xiaoping vai dizer, não importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos, né? Quer dizer, não importa de onde vai vir a tecnologia, o investimento, o dinamismo, desde que ele venha para a China, seja capitalista, seja socialista. E inicia um ambicioso processo de abertura controlada ao capitalismo chinês, né? Controlada ao capitalismo mundial,
a partir da China. Esse processo vai criar algumas regiões que vão ganhar o apelido de ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. As ZEEs são algumas cidades escolhidas bem no litoral da China, por facilidade de comércio exterior, que vão permitir investimentos capitalistas. Nessas cidades, até os anos 90, as empresas que se instalarem não podem vender produtos para os chineses, para não gerar desigualdade. Elas podem usar as vantagens de estar na China para exportar para o mundo inteiro. E isso vai ter resultados importantes, inclusive porque para uma empresa se instalar na China, ela obrigatoriamente tem que fazer parceria com o Estado chinês e com isso a China vai absorvendo também tecnologia. Né? Então ela não é só um país que montou uma estratégia para atrair fábrica, mas também montou uma estratégia para reter tecnologia. E empresas que não passam tecnologia vão ser vítimas de pirataria, de cópia, né? Que, aliás, não é uma exclusividade da China. Tá? Se conta muito pouco sobre isso, mas a industrialização na Europa também foi marcada por muita espionagem e pirataria nos Estados Unidos. Né? Inclusive espionagem oficial. Então, o que a China faz nesse período não é inédito na história. É tão desonesto quanto tantos outros países fizeram. Né? Com isso, então, a China absorve tecnologia. Essa tecnologia vai propiciar o nascimento de indústrias de alta tecnologia que são realmente chinesas. De fato, de forma que hoje a China não é só um país que recebe indústrias, ela também manda suas indústrias pelo mundo. Há quem diga que hoje a China se torna uma potência imperialista, como no passado ela conheceu ou foi vítima de outras potências imperialistas, como a Inglaterra, o Japão, os próprios americanos, né? Isso, então, soma de uma série de políticas, mas alguns aspectos passam por essa questão da tecnologia. Inclusive, a maior parte da cultura chinesa nem vê pirataria como um crime, é mais como uma homenagem à tecnologia bem desenvolvida pelos outros. Quer dizer, você desenvolveu uma tecnologia tão boa que eu estou copiando porque eu admiro. É mais ou menos essa a tônica. Bom, o resultado é que, a partir daqui, a China vai crescer muito, a economia começa a crescer a partir dos anos 90 na casa de 2 dígitos, cresce 10, cresce 12, chega a crescer 14% ao ano e novas EEs vão sendo criadas. Hoje não existe mais essa história de empresa chinesa não pode vender para o mercado interno, porque a China melhorou muito a condição média dos seus cidadãos, tirou muita gente da miséria nas últimas décadas. Mais de 300 milhões de chineses deixaram a miséria e viraram mercado consumidor nos últimos anos. E com isso, então, a economia interna também se tornou extremamente relevante, o que ajuda a entender o enorme dinamismo da economia chinesa. A gente vai falar muito mais de China, obviamente, mas aqui o mote, então, era situar a industrialização chinesa nesse contexto histórico. Dos ramos em que a China vem hoje aparecendo como uma economia de destaque, nós devemos considerar, em primeiro lugar, telecomunicações. A China é hoje um dos carros-chefes da tecnologia mundial de telecomunicações. Duas empresas gigantes como a Huawei e a Xiaomi, que além de disputarem com a Samsung a liderança do mercado de celulares, uma delas, a Huawei, é dona de uma das tecnologias mais avançadas de internet 5G do mundo, que já está presente em mais de 30 países e provavelmente vai continuar se expandindo. A tecnologia 5G, apesar das restrições que alguns países têm adotado, ela já é uma realidade. A indústria automobilística, os carros chineses já começam a chegar em várias partes do mundo, também aqui no Brasil, né? A indústria eletrônica, de longe a China é campeã na produção eletrônica. Tecnologias renováveis, então coletor eólico, coletor solar, e também a indústria têxtil, o que é uma grande de uma ironia, porque até o século XIX, China e Índia eram os maiores centros manufatureiros têxteis do planeta. Os britânicos e outras potências coloniais destruíram essa indústria manufatureira têxtil e transformaram China e Índia em importadores de tecidos. Então é só mais recentemente que esses países voltaram a ser produtores de tecidos e até se tornarem de novo os grandes centros têxteis do planeta. Olhando aqui no mapa, então, você tem uma ideia das regiões onde estão indústrias
maior densidade industrial da China. Esse mapa já está um pouco desatualizado, mas dá para ter uma ideia de que no litoral há muito mais indústria do que nas regiões interioranas, que ainda são menos populosas, mais ruralizadas, como nós vamos depois detalhar. E, finalmente, para fechar esse capítulo da nossa matéria, um pouquinho da Índia, que é também um país que tem uma história manufatureira enorme, mas que depois passou por um processo de retrocesso industrial. O colonialismo britânico dizimou as manufaturas, né? Vocês se lembram da figura de Gandhi? Um dos maiores protestos movidos por Gandhi foi fabricar sua própria indumentária, sua própria vestimenta, numa época em que os britânicos tinham banido qualquer estrutura de confecção do país e transformado a Índia num dependente de tecidos, né? Então, é só após 1947, após a independência, que a Índia realmente vai conseguir desenvolver alguma indústria. A industrialização foi muito influenciada pelo governo de origem ou de influência socialista. A Índia nunca foi socialista, nunca fez revolução socialista, mas foi muito influenciada pela vizinha União Soviética, adotou políticas muito duras de protecionismo aos setores de bens não duráveis, roupa, calçado, alimento, estimulou empresas nacionais com baixíssimos impostos e investiu em educação de nível médio, principalmente, para a grande parte da sua população. Dessa forma, o país começou a formar um setor têxtil calçadista importante, principalmente nas 3 grandes cidades, Delhi, a antiga Bombaim, hoje chamada Mumbai, e Calcutá. E nos anos 90, apesar de governada por partidos simpáticos ao socialismo, a Índia se abre à globalização, adota um programa de inspiração neoliberal e privatiza setores da sua economia, só que, diferente das privatizações que ocorreram em várias partes do mundo, aqui as privatizações são restritas a empresários nacionais. Quer dizer, a Índia não permite que grandes grupos estrangeiros se tornem donos de suas indústrias. Serão os próprios empresários indianos que vão se tornar donos da maioria dos grupos que antes eram estatais, das empresas que antes eram estatais, e vão, com isso, se tornarem grandes empresários, alguns deles riquíssimos, né? Principalmente 2 companhias, a Tata e a Mahindra, que são hoje empresas de atuação global, depois a gente vai ver com mais detalhe, né? Mas isso é parte de uma estratégia deliberadamente política de defender interesses nacionais. E, mais recentemente, também a Índia vai se beneficiar de uma série de fatores e permitir a formação de um grande polo de alta tecnologia formado entre Bangalore e Madras, apelidado de Vale do Silício Indiano, um pouco de otimismo, devido à grande concentração de indústrias de informática, não tanto de hardware, não tanto do computador, mas a partir de programação e software, somada também à indústria farmacêutica. A Índia é o primeiro país a quebrar patente de medicamento e produzir genéricos, e também uma indústria automobilística que vem crescendo de forma significativa, né? A Índia tem hoje o carro mais barato do mundo e ele tem tanto mercado na Índia que a Índia quase não consegue exportar. Depois também vamos detalhar um pouco mais, né? Mas aí, para a gente ter uma ideia de localização, aqui Calcutá, Nova Delhi e Mumbai, os 3 grandes centros urbanos de indústria tradicional, e aqui o eixo Bangalore e Madras, onde estão as indústrias mais voltadas ao ramo de alta tecnologia. Bom, dito tudo isso, então fizemos uma apresentação geral das grandes indústrias no mundo, dividindo países que se industrializaram antes dos que se industrializaram de forma mais recente, e falando sobre localização territorial dessas indústrias, pelo menos uma noção geral em cada um dos países, que era o essencial dessa aula. Tá? Para fechar, gente, eu vou lembrar vocês que em vários momentos nós vamos ver, se vocês ficarem atentos a essa aula, que o Estado teve papel fundamental na produção do desenvolvimento industrial, aplicando mecanismos de protecionismo, investindo em infraestrutura, criando condições de educação para a sua população, criando universidades, né? O que se contrasta muito com o discurso que a gente tem hoje, muito em voga aqui no Brasil, do neoliberalismo, de que o mercado por si só é o melhor agente de alocação de recursos econômicos, né?
a experiência dos países que a gente viu contradiz essa noção. E quem defende essa tese é um autor de um livro que eu comentei recentemente com vocês, que é um economista sul-coreano, justamente da Coreia do Sul, né, que conseguiu romper um pouco com o atraso industrial. E o livro se chama Chutando a Escada, justamente porque ele defende a teoria de que os países ricos foram extremamente intervencionistas na hora de se desenvolverem, ou seja, construíram uma grande escada para subir, e depois que chegaram lá em cima, passam a defender o liberalismo. Quer dizer, passam a dizer que o Estado não deve interferir na economia, que o Estado atrapalha a economia, que ninguém deve ser protecionista. Quer dizer, como se eles estivessem chutando a escada para impedir que outros países também tenham uma ascensão comparável ou compatível àquela que eles mesmos tiveram. Então, por enquanto, é isso, gente. Depois a gente vai voltar a esta importante reflexão aí sobre o chutando a escada e o desenvolvimento industrial. Muito obrigado.